Olá, olá, boa noite, Flores. Estamos ao vivo e aqui eu vou entrevistar uma nutricionista que floresceu para a nutrição materna e infantil. Uma nutricionista que está mais segura, sendo melhor remunerada e reconhecida como nutri de crianças, né? Durante todos esses dias, eu estou entrevistando nutricionistas em momentos diferentes de carreira, com idades diferentes, situações diferentes, nutricionista que tem filho, que não tem filho, que trabalha em um outro emprego, concilia com consultório, que fica só no consultório, que começou do zero, que já partiu mais adiante, enfim, várias e várias histórias para vocês entenderem como, independentemente da história, é possível florescer na nutrição materna infantil. A gente, de fato, eu falei isso ontem, né, na live de ontem, a partir do momento que a gente acredita, a gente pode florescer. A partir do momento que a gente tem um ato de coragem, a gente pode florescer. A gente traz essa ousadia, né, de ir contra todo mundo e falar assim, eu vou fazer diferente. E hoje eu vou receber aqui a Camila, tô muito feliz, a gente tentou numa outra série de lives trazer ela, não deu certo, mas dessa vez deu. Ela tava viajando, eu acho, vou colocar ela aqui pra dentro. E lembrando que a gente tá com inscrições abertas para a formação até amanhã, ou antes, caso as vagas se esgotem aí no meio do caminho. Vamos lá, Kate, coloquei aqui pra dentro. Olá, minha flor. Carol, boa noite, tudo bom? Eu tô ótima, e você, como é que tá? Tô bem. Depois de Tô tanto feliz. tempo, né? É um prazer falar com você. Ah, eu tô feliz de te ter aqui. Tava falando que da outra vez eu queria. Quando era? Acho que era final de julho que você tava viajando, né? Que não deu, a gente não conseguiu conciliar as agendas. Tava de férias. Eu falei, mas logo te trago. Agora deu certo. Tô Que feliz de te bom. ter aqui e poder ouvir um pouquinho Afinal, da sua você que abriu história. as portas para eu ter coragem de fazer uma live. Vamos contar isso? Porque eu acho que essa é uma coisa que quase todo mundo tem dificuldade, né? Como é que eu dou a cara aqui nesse Instagram, abro esse vídeo e saio falando pra câmera? Como é que faz? Carol, impressionante, assim, porque eu sempre me achei assim, nunca tive a menor contato com rede social antes de fazer a formação. Me sentia totalmente assim, meio bem idiota, para falar a verdade, conversando com o celular, até que você chegou e falou assim: pensa que quando você estiver falando com alguém, você pode estar ajudando uma pessoa. E não sei, isso me despertou, assim, realmente mudou. O meu olhar, quando eu me vejo pegando o celular e falando com alguém, eu não me sinto mais uma idiota. Eu penso que eu posso estar ajudando uma pessoa. E isso abriu, assim, as portas. Já fiz várias lives depois disso, falo nos stories hoje em dia. Só não tem coragem na rua ainda, Carol. Mas você Mas, sabe que até eu, que não. Olha, gente, eu já tô nesse mundo digital há muito tempo. Dependendo do lugar, eu ainda fico meio assim. Eu não sei se você viu, Cá, mas semana passada eu fiz uma entrevista, foi com a Paula. E eu louca, tava lá em Uberlândia e esqueci o meu cabo do carregador. Então eu precisei correr para um restaurante, o restaurante me emprestou o cabo. Aí eu fiz a live no meio do restaurante, mas no final, quando eu desliguei assim, eu não sabia se eu me enfiava debaixo da mesa por conta das pessoas em volta. Eu ficava. Aí eu falei assim: olha, agora eu assim, ultrapassei qualquer tipo de barreira da vergonha dessa vez. não, e você não tem mais limite, né? Que aí você É. fazer só uma barreira, você vai embora. Aí eu comecei toda arrumadinha, não sei o quê. Hoje em dia, de manhã, quando eu acordo, é a hora que dá, né? Porque ainda tem isso. Então é a hora que dá, a gente vem aqui falar um pouquinho. E aí cada hora a gente vai quebrando uma barreira. E quem sabe, a próxima eu vou estar na rua também, no mercado, mostrando o produto. Aí eu tiro foto. Por enquanto eu tô tirando foto, depois a gente conversa. Mas quem sabe? Um passinho de cada Eu vez. acredito muito exatamente nesse processo de um passinho de cada vez, sabe? Eu acho que uma das coisas que o coaching trouxe para mim, que você falou que tem uma ligação, é a questão do foco, né? Por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Por que eu tô dando essa orientação? Por que sei lá, que eu tô falando isso para criança, para os pais e tudo mais? E aí, quando a gente olha a rede social com esse foco de eu tô fazendo isso daqui, vai me trazer paciente, vai me trazer cliente, que maravilha que existe esse meio de comunicação, mas eu estou fazendo primeiro para ajudar uma outra pessoa, aí
a coisa muda de um pouquinho de, eu acho, que de contexto. E fica, entre aspas, mais fácil. É lógico que é a primeira vez, né? Você vai tateando, aí vai evoluindo, até que daqui a pouco você tá no restaurante fazendo live. Fazia 1000 stories, deletava tudo, apagava tudo. Nossa, perdia um tempo pra conseguir botar um. Hoje em dia vai de primeira, às vezes mal confiro porque não dá tempo e dá certo. E aí, Ah, e que começa, né? maravilha. Você realmente ajuda as pessoas e você começa a ter uma interação. As pessoas começam a te Uhum. fazer pergunta, aí você vê, nossa, tem gente me assistindo mesmo, eu tô ajudando mesmo, né? Então fica tudo Uhum. muito mais palpável. E aí você vai, aí você tem realmente um sentido, né? Fazer, não é? Sim. E às vezes, assim, Ah, eu cara, que tenho um legal. perfil pessoal e profissional. E eu não Uhum. faço de jeito nenhum, apareço nos stories do pessoal e tal. Mas às vezes a gente bota umas coisas tão besteira, né? E por que não eu vou estar aparecendo para ajudar alguém? Então, realmente essa Exatamente. frase marcou. Que demais, fico feliz em saber. Florzinha, acabou que eu pulei, nem deixei você se apresentar. Conta um pouquinho para quem está aqui, para quem não te conhece, né? De onde que você está falando? Com o que você trabalha atualmente, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Então, eu me chamo Camila, eu sou de Niterói, do Rio de Janeiro. Minha estrada é longa, já tenho uns 13 anos de formada. E já passei, assim, por um tudão. Só que, mesmo eu passando por um tudão, eu sempre tive as crianças na minha vida profissional. Na verdade, eu Uhum. comecei a faculdade com o sonho de fazer nutrição esportiva, porque não sei o quê. Aí, beleza. Só sei que uma coisa que eu não queria era trabalhar em questão de one, de restaurante, isso aí nunca passou pela minha cabeça. Aí a gente Uhum. se forma, primeiro emprego é o que nós temos, né? A UAN no catálogo falando assim, contrata-se nutricionista. Como que é? Aquele empregos.com, se eu não me engano, né? Um monte de coisa da UAN. Aí. É qualquer coisa. Aí tive a oportunidade de entrar numa creche. E então, mas na creche a proposta não era nem ficar muito com as crianças, não, fazer atividade educativa, não. Era trabalhar na cozinha, tipo assim, era gerenciar, administrar a cozinha. Aí eu, ai meu Deus, lá Uhum. vou eu me meter pra dentro de uma cozinha, tudo que eu não queria. Aí, pronto. A creche era filotrópica, eu trabalhava de 2 a 5 anos. Sim, me apaixonei. Aí comecei a propor atividades educativas e assim eu fui ganhando espaço dentro da creche. E aí começou né? Mas há 13 anos atrás, gente, o que era nutrição materna infantil? O que era nutrição infantil? Não Não existia. existia. Eu Não, ia não era, comer. né? Não, não era. Era assim, uma coisa muito básica. Aí, posteriormente, alguns meses depois, aí eu não trabalhava todos os dias, né? O dia inteiro, até porque que era um profissional nutricionista numa creche, né? Era quase nada. Aí logo depois eu comecei a trabalhar junto num posto de saúde, aqui também perto. Aí a gente pega do nascimento até né? A gente vê de tudo. E Uhum. eu falo que sim, foi uma escola. Mas aí como aí tinha grupos de crianças, de adolescentes, tinha grupos de gestantes. Ou seja, sempre presente a nutrição esportiva nunca existiu. Uhum. Aí, aí depois fiquei anos trabalhando nesses dois lugares. Até que me veio um outro convite para uma escola super grande aqui de Niterói, né? Uhum. Para comandar uma escola de tipo, maternal até o 9º ano. E a proposta era justamente, é uma escola que tem. É um sítio, que tem horta, que eles têm toda uma questão mesmo alimentar, sabe? Uma consciência alimentar. Aí, na hora, aceitei. Aí saí do posto, que era uma loucura. Aí fiquei na Imagina. creche e fiquei nessa escola. Aí nessa escola, assim, me abriu uma porta enorme para atender crianças. Uhum. E um É sempre trabalho que eu assim, né? faço A até Nutri hoje da lá. escola
A nutri da escola vira, vai, em algum momento ela vai ouvir essa pergunta, mas você não pode atender meu filho? Mas você atende? Porque não Caramba, mentira. adianta, se o pai, né, tá ali, tem uma demanda com o filho, e você é a nutri mais perto, você vai escutar isso em algum momento. É, e Principalmente acabou se que você aparece, né? Tem isso também. sim, não, meu amor, até uma cozinha eu ganhei na escola para fazer oficina Olha, culinária. E, enfim, mas eu não atendia de jeito nenhum. Os pais vinham me procurar, você atende. Nessa época eu não atendia nem em consultório. uhum. Eu fazia domiciliar. Você atende, mas ele gosta tanto de você, que não sei o quê. Gente, não atendo, querendo. Embora eu tenha assim, uma experiência é, diária com criança, eu não atendia. Cá, É, quero ouvir um pouquinho mais disso, porque isso me lembra muito a minha história, né? Eu, o que que, assim, ó, você já tinha experiência com as crianças, você estava nessa escola, a escola te deu uma cozinha para você trabalhar com as crianças e tudo mais, você tinha esse espaço, então você já tinha um contato com esses pequenos. O que que era que faltava para aceitar o atendimento? justamente segurança de fazer um bom trabalho, de Uhum, fazer diferença na vida daquela. Porque eu sempre associei assim, atender a criança, não atender a criança, atender os pais. E uhum, literalmente isolar a criança, o que a formação de coach te mostra exatamente ao contrário, né? Que é sim. justamente inserir a criança no processo. Porque eu sempre Uhum, achei que o pai, a culpa não é da criança, a culpa é do pai. E aí eu vou isolar a criança e só o pai vai fazer. E ao mesmo tempo eu via que isso não dava certo, né? uhum, Porque a criança não vai aceitar e o pai vai acabar desistindo porque é muito mais fácil, até porque foi o que levou ele a ceder a todas as guloseimas que o filho sempre uhum, pediu. Então isso sim. nunca me encheu os olhos. Não vou atender Uhum, criança, enfim. Aí, aí fiquei nas duas escolas, né? Na escola e na creche. Até que depois eu recebi um outro convite de uma escola também muito grande aqui em Niterói, para trabalhar. Aí larguei a creche e fiquei nessas duas escolas grandes. Mas eu uhum. ainda queria, né? Tá faltando alguma coisa. Aquele E nessa. espaço vazio que a gente não sabe bem o que é, né? Você fala, poxa, eu tô feliz aqui, tá legal aqui, mas tá faltando alguma coisa. Que coisa é essa? Não, nesse meio tempo, assim, nesses anos, nossa, fiz pós-graduação em clínica da VP, da funcional, fiz vários cursos de fisioterapia, e aí eu comecei, né, a fazer várias formações para, inclusive fiz coach de adulto, só que Eu sem não atender sabia. em consultório. Então, assim, confesso, Carol, que assim, pouquíssimas coisas eu conseguia aplicar no atendimento domiciliar com a questão de coach. E era muito novo. Então, até eu não estava levando muita fé, não. Eu fiz sem botar muita coisa em prática. Então, confesso que nem me fez tanto benefício, assim, É que é muito profissionalmente. diferente, né? Quando eu fiz a formação em coaching para adultos também, eu fiz formação em coaching nutricional, depois eu fiz formação em coaching infantil, mas sem a parte nutricional, e fiz uma formação de coaching em saúde. E é realmente muito difícil você olhar aquilo e falar, tá, como é que eu uso isso daqui agora com as crianças, né? Se você vai trabalhar com crianças, não é essa liga. Não é simples assim. Às vezes eu vejo as pessoas falando, vou fazer uma formação genérica de coaching e vou levar isso para atendimento infantil. Não é assim, não. Porque eu Não, penei para construir o que eu ensino. só se você for muito criativa, né? Tipo assim, para conseguir bolar um material de adulto para um material infantil. E, enfim, a parte lúdica é totalmente diferente, né? Não tem como. Sim. Eu, particularmente, Uhum. mal conseguia botar em prática no em adulto, porque era muito novo, né? Era um conhecimento muito novo. Quanto mais para criança, transferir isso para criança. Então, assim, para mim era impossível. Aí, só que nesse meio tempo eu atendia adultos, sabe? Até porque eu tinha uma base de Uhum. parte clínica muito grande por atender imposto, por uma pós-graduação, enfim. E milhões de cursos, porque eu sou a louca do curso, de estudar. Se eu pudesse, eu parava tudo para só estudar. Mas, enfim. Aí, um amigo meu,
que é super famoso aqui em Niterói. Ele até é da parte esportiva. Ele montou um consultório e aí ele falou pra mim, poxa, Camila, eu tenho recebido tanta demanda de criança, de gestante. Você não quer vir atender aqui, não? Aí comigo gente, para, porque eu não atendo criança. Aí ele, como assim você não atende criança? Você trabalha, sei lá, quantos anos com criança, né? Sua vida sempre foi escola, criança, você não atende criança? E nem ele sabia que eu não atendia criança. Eu, não. Aí ele, então, o que tá te faltando para começar a atender? Aí eu, gente, segurança, né? Sair um pouco da minha zona de conforto. Aí ele, tá, então começa, né? Aí resolvi fazer uma pós. Aí começou a ter mais movimento, assim, da pós-graduação materno-infantil. Aí eu quero saber, vou fazer uma pós-graduação em materno-infantil para ter mais segurança. Aí só tinha em São Paulo. Aí cheguei a fazer a inscrição para fazer na FAPES em São Paulo. Assim, depois que eu fiz a inscrição, uns 4 dias depois, a VP me começa a lançar a primeira pós de materno infantil, que vai ser no Rio e São Paulo. Eu, gente, não acredito. É um sinal divino para eu fazer essa pós, né? Aí esqueci a FAPES, né? Porque eu vou ficar indo para Rio e São Paulo todo final de semana. Todo final de semana, não, uma vez por mês. Vou fazer a pós materno infantil da VP. Aí comecei a fazer. Aí nesse meio tempo, conheci você. Não me pergunte como, que eu não lembro. Você não lembra? Não Pode lembro. ter sido de tantas formas, um anúncio. Você sabe que é porque a VP, eu tenho algumas alunas que fizeram a pós da VP, tipo a Gisele Vilela, a Fabiola, que inclusive são da sua turma de coaching, mas eu acho que elas faziam em São Paulo, não Rio de Janeiro. Enfim, pode ter sido uma indicação. E de alguma maneira você me Não sei, conheceu. pode ter sido algum anúncio, porque no, Anúncio assim, na também. época, pode ser. E aí, eis que você tá nessa fase, então começou a pós e de repente me conheceu. Como que foi o seu tempo de relacionamento até se tornar minha aluna? Você foi daquelas que namorou o curso por muito tempo? Ficou vou, não vou, vou, não vou? Você já foi logo? Como é que foi? Então, eu me jogo. Na verdade, eu só faltava tempo. Só que eu tava terminando a pós. Nessa época, eu tava terminando a pós. E aí, vou ter tempo. Vai ser agora que eu vou fazer. Ainda fiquei naquela. E ainda lembro que eu fiz, eu acho que no último dia de inscrição, deu um problema na inscrição. Aí gente, não é pra ser. Aí eu conversei com você. Enfim, aí comecei a fazer. Aí depois que eu comecei a fazer a pandemia, né? Você é da turma 6? Bem no meio da pandemia, é isso mesmo. É isso mesmo. Foi no começo da pandemia, porque ao mesmo tempo foi bom porque eu tinha muito tempo livre. Eu comi a formação, não deixava passar nada. Mas ao mesmo tempo, assim, a demanda de paciente, tipo assim, para me divulgar realmente como. Porque nessa época nem rede social eu tinha. Assim, profissional. Gente, eu não sabia mexer em nada, eu não sabia nada. Eu não queria nada. E assim, com o coach eu fui despertando a importância de uma rede social, de uma imagem. Aí fiz novo logotipo não, logo, fiz novo material, aí me empolguei, né? Deixa eu entender um pouquinho mais dessa sua fase da história. Finalizei. Mas nesse meio tempo eu já estava com consultório, tá? Eu pulei a parte do consultório. Você estava com consultório com esse amigo, é isso? Que ele te chamou para atender? Não, já. Eu estava com consultório atendendo adultos. E aí esse amigo depois me mandou. Então, teve uma época que eu tava muito assim, gente, não é possível, não é isso que eu quero. Aí queria sair do país, aí fui morar lá fora. Aí tive que voltar. Aí na volta eu falei, já que eu vou voltar, eu vou mudar minha vida. Aí nessa que eu voltei, eu fiquei com consultório, divido o consultório até hoje com uma grande amiga que é psicóloga. E aí eu já atendi adultos, mas aí depois da pós-materno infantil, vou me direcionar. Direcionar não, porque aí eu queria abraçar o mundo, né? Você também me mostrou que não dá para abraçar o mundo.
Ai, Infelizmente, ai, esses bracinhos não são grandes o suficiente. exato. Flor, Ai, deixa eu entender uma coisa. Você estava fazendo a pós? Porque essa é uma pergunta que eu recebo bastante aqui, talvez sirva de, enfim, um guia para as pessoas. Você fez pós-graduação em nutrição materno e infantil funcional, né? Numa das faculdades assim que tem a melhor pós-graduação, né? A VP, ela é super conhecida pelas pós que tem. O que te levou ainda assim investir na formação? Ai, acho que ela travou para mim. Cá? Tá me escutando? Vamos lá, enquanto ela carrega, eu quero muito ouvir isso, porque às vezes, gente, a gente acha, né, que a pós-graduação vai resolver todo o problema. Ah, eu vou fazer uma pós-graduação e eu vou sair de lá e vai estar tudo feito e eu não vou precisar de mais nada, né? Eu vou estar pronta para atender, eu vou estar segura para atender, eu vou estar com tudo que eu preciso para atender. E eu recebo dezenas de alunas pós-graduadas, algumas inclusive com mestrado, algumas com doutorado, e que elas não se sentem seguras o suficiente para atender. Eu quero. Ah, aqui a Ká voltou. Quero escutar um pouquinho dessa parte da história dela. O que, que foi essa decisão? Vamos ver se ela conecta de novo. Oi, Flor. Voltou? É vida real oficial. A internet cai de vez em aqui, quando. não, aqui choveu muito. Então, Ai, assim, a tá. O tempo tá internet. ruim. Se cair de novo, você volta na tranquilidade. Não tem problema não. Que é isso? Florzinha, eu tava te perguntando, não sei se você conseguiu ouvir. Porque você Consegui. falou assim, conseguiu? Me conta um pouco disso. O que que foi uma das coisas que te levou na hora que você falou assim, que eu não sou dessas que fico demorando, não. Eu me jogo, né? Mas você se jogou porque você viu ou algum tipo de oportunidade ou de necessidade. O que que foi isso que você viu pra você se jogar, né, e falar, vou fazer a formação? Então, justamente pela demanda que eu já tinha. Uhum. Primeiro que eu ainda acredito muito na nutrição materno-infantil, né? Que é a base de tudo. E eu tô vendo crescer, assim, absurdamente. Até porque depois, assim, comecei a fazer milhões de outras formações, me direcionar em milhões de outras coisas. Só que na pós, Carol, a gente aprende a parte clínica. A parte de atendimento, de consultório, de como lidar. Eu, pelo menos na VP, eu não aprendi isso, entendeu? Então, assim, eu ainda, mesmo concluindo a pós, eu ainda achava que eu precisava de algo, assim, diferente para atendimento, porque a parte clínica eu tinha segurança total do que viesse. Mas como lidar com isso? Como me direcionar uma criança? Como envolver uma criança? Vou falar por quê? Para diminuir o colesterol dela, ela tem que comer, entendeu? Então, assim, eu queria alguma coisa que eu conseguisse envolver a criança, né? Entendi. E aí você começou, você falou, eu comi o curso, né? Eu aproveitei e comi o curso. Depois desse curso comido, como que ficou os teus atendimentos? Essa parte do lidar com a criança, do envolver a criança. Uma das coisas também que você falou lá no comecinho, né? Que antes eu pensava assim, ah, mas eu vou trabalhar com o pai da criança só, tipo, vou ficar lá falando pro pai da criança. Como que é o seu atendimento hoje? Conta um pouquinho do que o coaching agregou aí no teu atendimento. Então, justamente, eu mudei totalmente a visão, né? A criança, ela tá super inserida no processo. Ela tem que estar ciente de tudo e tem que estar dando ok para todas as metas, as demandas que a gente vai dar. E o pai só vai colaborar. Então, o pai é apenas a criança é a protagonista e o pai é ali o coadjuvante. Então, é o contrário do que eu pensava antes. E aí, a minha consulta assim, a gente faz uma anamnese, um questionário pré-consulta, né? Como eu aprendi no coach. E então, eu já tenho uma noção do que eu vou receber. E aí, eu fico um tempinho ainda aprofundando com o pai essa anamnese, algumas questões que foram marcadas, enfim. E depois a criança, eu escolho um material, né, uma ferramenta que, que eu acho que se encaixe na primeira intervenção a mais necessária. E aí a criança entra em ação. E aí eu termino a consulta toda com a criança. E o pai dando ok, né? Vou fazer, vou ajudar, vou colaborar. Mas é a criança que é atendida e não Uhum. os pais, como eu
achava que era. É, Então mudou eu acho, totalmente, pra falar a verdade. eu acho isso maravilhoso, porque existem formas e formas, né, que a gente pode organizar o nosso atendimento. Mas para mim, se no fim das contas quem vai comer é a criança, ela vai ser a protagonista daquele atendimento. Eu tenho os pais que guiam, né? Eu tenho até no módulo de coaching para coaching, eu falo, tem uma aula que chama assim, os pais, os melhores coaches para seus filhos, né? Então que eles vão ser os guias para os filhos deles. Mas quem vai percorrer o caminho, bem ou mal, é a criança. O pai, ele pode pegar na mão e ajudando, mas os passinhos quem vai dar é a criança. Logo, se eu preciso da criança aberta no processo, como é que eu não trabalho com a criança? Né? Para mim, essa lacuna, esse espaço, era um espaço distante. E aí, eu comecei a entender, quando eu fui, você falou assim, nossa, Cá, como que foi essa criatividade toda para fazer as ferramentas, para trazer, né, o que o coaching ensina para o coaching nutricional infantil. Na verdade, o que eu pensava é, como eu posso prender a atenção da criança? Como eu posso envolver a criança? Porque o difícil é fazer a criança ficar aqui com você, né? Ela aqui, no presente. É essa a dificuldade. Você sente as crianças mais presentes no seu atendimento, envolvidas? Elas ficam assim, não vou, isso eu não quero comer daquilo. Ah, não, vai me tirar tal coisa. Como que é, assim, a tua dinâmica de envolvimento com esses peticos? Não, tem casos que é aquela criança que nem a ferramenta ela quer fazer, né? Tem aquelas temperamentos. E eu lembro como se fosse hoje, como eu peguei, eu até mandei meu mensagem no grupo desesperado. Eu, Carol, pelo amor de Deus, meninas, ela não tava nem aí pra ferramenta. Tipo assim, tava interesse zero, aquela adolescente. Lógico Tipo, que tem. O que eu tô fazendo aqui, essa louca com esse papel, eu não quero fazer nada. Mas sempre tem mais, assim, o que a gente vê na grande maioria é a criança indo assim. Até porque, gente, os materiais são lindos, né? Então, até eu acho maravilhoso, até eu me envolvo com os materiais e com a forma que tudo é conduzido, né? Então, eu vejo um envolvimento, às vezes até no consultório a criança super se envolve e depois em casa a gente tem que ficar resgatando, né? Uma coisa também que eu aprendi com você, que eu faço, assim, muito ainda até hoje, é tipo, mandar vídeo para criança, ter uma certa intimidade com essa criança, né? Tipo assim, não deixar que você se torne uma estranha, né? Ter uma aproximação com a criança, que aí você acaba que você também conquista a confiança dela e você ela se abre mais, né? Então, às vezes, no consultório ela super se empolga com aquele material, com como é conduzido e em casa esquece. Mas aí a gente já lança a mão de um vídeo. Hoje em dia é uma chamada de vídeo. Hoje em dia eu faço receita, às vezes, em chamada de vídeo. Eu faço um grupinho de pacientes da mesma faixa. E, enfim, isso são é bem ideias que a gente legal vai de tendo você também. dizer. Porque, assim, uma das diferenças quando a gente trabalha, quando a gente estuda coaching, né? Quando eu fui fazer a formação, além das formações que eu tinha, eu fui entender mais sobre a metodologia, para eu conseguir fazer uma adaptação. E aí, uma das grandes diferenças que tem quando a gente trabalha só coaching, quando a gente pensa no atendimento do nutricionista, é isso do acompanhamento, né? Que é, tipo, quando você vai fazer um processo de coaching, seja lá coaching do que for, coaching de carreira, coaching de finanças, coaching seja o que for. Você vai ficar um tempo ali em acompanhamento com aquele profissional, evoluindo. E esse profissional, ele tem um contato com você. E eu falava, gente, a criança não vai mudar do dia para a noite, né? Eu não tenho varinha de condão ainda, então não vai mudar. Por que é que na nutrição a gente não tem esse costume? No máximo é uma consulta e um retorno. Por que a gente não faz esse acompanhamento de mais tempo? Por que a gente não tem um contato entre atendimento igual alguns coaches fazem, né? Então, na hora que eu dei essas dicas para vocês de trazerem isso, é porque, na verdade, uma das grandes dificuldades que a gente tem é a perda de motivação. Então, eu vou lá no consultório, é muito legal, eu saio pronta para ganhar o mundo. E aí, na hora que eu chego em casa, 1, 2, 3 dias depois, eu quero comer besteira e não posso. E aí, como é que fica? Então, quando você cria essa intimidade, esse contato também, e ele fala assim, eu confio nessa Nutri, né? Eu tenho uma ligação com essa Nutri. Eu consegui lembrar dos combinados, eu consegui lembrar do que a gente definiu. E manter isso em prática por mais tempo, com o meu pai me guiando, porque o pai vai ser esse guia em casa, é muito mais fácil.
Então, eu acho que uma das grandes riquezas, assim, quando a gente trabalha nessa perspectiva, não é só o envolvimento no atendimento, mas é o que você falou, é esse contato e essa relação que se cria, né? Eu acho que faz muita diferença. Uhum. Pode falar, eu ia te perguntar um negócio, mas eu posso? acho que faz realmente muita diferença. Não Uhum. deixar, né, isso ficar solto. E Uhum. hoje em dia, com adulto, você até manda uma mensagem, mas e a criança? Vai mandar mensagem para que celular? Ah, Entendeu? Então, essa questão exatamente. de vídeos mandar alguns joguinhos para a criança receber em casa, alguns livros. Também amei aquela parte de, de livros, né, que você Uhum. dá. Depois eu fiz o brincar de comer. Também, juntou Eu fiz tudo. tudo. É. Aí, Assim é bom. Eu falo, quando vocês fazem os dois cursos, é porque vocês gostaram da professora. fiz. Ah, não, adorei, gente. Foi uma, assim, eu realmente quis mesmo escolher meu nicho Uhum. me aperfeiçoar, Hoje você entendeu? atende só crianças, então? Então, Carol, ainda não. Uhum. Ainda não. Tá nesse Ainda processo. não. Conta sobre isso. Eu vou emendar duas perguntas que eu acho que você vai me responder elas meio que juntas. Como que tá esse seu processo de nichar? Como é que foi esse processo? E você também não atende todos os dias, né? Que às vezes é uma característica que o pessoal pensa. Nossa, obrigatoriamente, se eu for ser uma nutricionista que faz atendimento, eu tenho que atender todos os dias. E você não, você concilia o atendimento. Conta um pouquinho dessas duas coisas. Então, eu ainda não. Assim, a minha divulgação hoje em dia, o meu Instagram é só para materno infantil. Porque Uhum. acaba que, como eu atendi durante muitos anos o público adulto, eu ainda tenho demandas dos meus pacientes antigos, que me indicam, inclusive, para outros pacientes. E assim, realmente eu acho que eu sou super capacitada para ajudar essas pessoas. Então eu não me desliguei de adulto, assim. Mas hoje Uhum. em dia eu já excluí vários adultos, várias demandas de adulto. Hoje em dia eu fico ali no emagrecimento, numa parte cardiovascular, diabetes e ponto. Quando vem Uhum. muito complicado, eu passo para amiga, sabe? Porque eu não quero ficar Entendi. perdendo muito, assim, ter que estudar para isso. E aí eu já Uhum. não, entendeu? Sim. Uhum. E isso, Assim, eu ter acho que é um um conhecimento processo, novo. né? Ó, E é um processo isso. E pode ser, eu acho que tem algumas nutris que talvez fiquem como você por muito tempo, inclusive, sabe? Se dividindo entre os atendimentos, escolhendo aqui dentro desse público qual é o trabalho, escolhendo dentro desse outro público qual é o trabalho. Mas aí você falou de uma coisa importante que eu vou ressaltar, vou passar marca-texto, que foi uma das coisas que a gente conversou, inclusive, nas aulas ao vivo, quando eu falo de comunicação magnética e redes sociais. Você falou assim, apesar de eu ainda atender adultos, porque existe uma demanda passada, né? As minhas redes é só para comunicar com as crianças, só com esse público. Eu até aceito atender as pessoas às quais eu me sinto qualificada para atender, mas na minha comunicação de atração, eu decidi me comunicar para atrair famílias que queiram atendimento para as crianças. Porque eu acho que é aí que mora, que nem sempre todo mundo entende isso depressa que eu falo. É assim, não é que você precisa, se você vai decidir nichar agora, que você precisa deixar de atender quem você se sente capacitado para atender, né? Você não precisa riscar de saída esse outro público. Mas se a sua comunicação cada hora é para um lado, você não tem um crescimento na área que você deseja. Você tem que decidir com quem você vai comunicar mais. Esse é um ponto importante. então, então, isso ficou bem claro para mim durante a formação. E aí, minha rede social é só essa parte mesmo materno e infantil. Uhum. E até porque, assim, é nisso que eu quero agora ser conhecida, né? Uhum. O que eu atendo adulto, as pessoas já sabem, enfim. E a outra pergunta foi... Então, eu divido o meu tempo É isso mesmo. entre duas Você viu que ela fez escolas. até assim, né? Ah, eu divido meu tempo, que É, não é não é? muito grande. É. Então, entre duas escolas e consultório. Então, assim, não são nem só 2 dias, Carol. Meu paciente só pode esse dia de noite. Eu saio da escola e emendo direto o consultório. Então, assim, é quando eu tenho tempo livre e a disponibilidade do paciente.
Então eu vivo me Entendi. encaixando entre escola e consultório, mas eu tenho um dia que eu fico só no consultório. Na verdade, é um dia e meio que eu fico só no consultório. Uhum. É Mas se legal tiver. essa conciliação, né? Eu conheço várias nutris que fazem isso. Algumas que têm mais dias no consultório e menos na escola, outras que têm mais dias na escola Tô e menos no caminhando para isso. consultório, mas que conseguem. Eu vejo que são dois serviços bem possíveis de serem conciliados. Diferentemente, talvez, de no longo prazo você trabalhar, sei lá, com representação e consultório, conciliar pelo longo prazo, escolhe o consultório, eu acho bem possível. Até porque você está trabalhando com crianças, né? Você consegue utilizar muito das duas coisas, assim, nos dois ambientes. Você sente isso também? Sim, então, não, eu falo que a escola é um eterno aprendizado para o consultório. Uhum. Porque é um convívio muito mais próximo com várias crianças. E eu consigo perceber todas as partes clínicas de cada criança que eu trabalho. Enfim, atualmente eu tô inclusive terminando uma formação de terapia alimentar. Então, e na escola, assim, é uma gama absurda de crianças com recusa, com seletividade. Então, Uhum. assim, ao mesmo tempo que eu estou ali na formação, eu estou vendo isso no dia a dia de muita demanda, né? Então, assim, Uhum. eu falo que a escola é até um aprendizado, assim, uma carga de experiência que eu trago para o consultório. Sim. É, E a escola também nos permite ver, você que trabalha bastante tempo em escola, eu também tive uma boa trajetória com escola. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com as escolinhas, a gente olhava e não existia talvez uma demanda tão grande quanto existe agora, né? Você falava assim, ah, tá, a criança seleciona um pouquinho os alimentos, beleza. Ah, você tem um ou outro caso de alergia alimentar, era um ou outro nossa, caso de alergia autismo. alimentar, então. Eu lembro que foi 2017, teve uma das escolinhas que eu trabalhava, que eu cheguei na direção e falei, o que aconteceu de um ano para o outro? Assim, de 120 crianças, eu acho que 20, 25 com alergia alimentar, sabe? E aí, mais casos de autismo. Então, a demanda da nutrição materna infantil é uma demanda muito grande e real. Quem tem um convívio com muitas crianças, tipo você, acho que isso ficou muito evidente com o passar dos anos. Porque eu falava, gente, assim, quanto à necessidade do atendimento individual ainda que eu faço esse trabalho na escola, né? E você casar essas duas oportunidades, eu acho maravilhoso. Na verdade, eu acho bem inteligente. Porque, assim, você tá ali, um monte de pai te conhece, você já conhece aquelas crianças, se você tem a disponibilidade de ir para o atendimento, às vezes não é só as crianças daquela escola, né, que vão chegar até você, mas aquele pai conhece outras crianças e por aí vai. É, eu confesso que eu gosto bastante do trabalho que eu faço nas escolas, né? Uhum. É, enfim, eu acho que é casa muito bem. Sim. Eu aprendo junto com assim, é isso, eu carrego o que eu aprendo nas escolas para o consultório. Uhum. E Florzinha, você falou assim, eu gosto muito desse trabalho que eu faço hoje. Como é trabalhar com crianças? Assim, Gente, é um dia diferente do outro. É uma risada atrás da outra, é uma pérola atrás de pérola. Eu não vejo o tempo passar. Não, eu amo. Então, eu sinto isso também. cada dia é um dia diferente. Você Cada aula é definiu uma bem a pessoa diferente. palavra. Eu não sinto o tempo passar. Eu acho que essa é uma boa definição de um atendimento com criança. Não é aquele negócio que você fala assim, ai meu Deus, esse treco não acaba nunca mais. Porque quando você tá ali na formalidade, né? Com criança, isso não é formal. Então você Uhum. se diverte junto, você se envolve junto, e quando você vê, nossa, acabou. Dá risada, é uma coisa muito leve, né? Sim, Por sim. mais que você esteja ali com o olhar profissional, é tudo muito leve. Uhum. É diferente, é de fato diferente. Eu acho que crianças, eu falo que é um presente trabalhar com elas, né? Porque elas trazem isso, é da leveza, é genuíno, é engraçado que às vezes você falou pérola atrás de pérola. Às vezes eles soltam umas que você fala de onde que veio essa criatividade. Não tem umas que falam, gente, eu tô com medo de conversar com essa criança, porque o que vai sair dali, sabe? Tipo assim, umas perguntas e o envolvimento até, né? Porque eu acho que
criança é a base de absolutamente toda a saúde futura, né? Então, ainda consigo, assim, na verdade, isso me motiva ainda mais, né? Poxa, eu tô cuidando da base. Uhum. Futuramente ela não vai ter problemas, assim, vai evitar ter problemas, né? Sim, sim. Então, Essa visão do meu trabalho enquanto nutricionista no longo prazo é uma visão que eu também acho que é um dos ganhos de trabalhar com criança. Porque muitas vezes com adulto você já está numa fase mais de correção, né? Ah, quero corrigir porque quero emagrecer. Ah, tenho diabetes, tenho colesterol, uma hipertensão. Não tem tanta chegada assim de tipo, quero aprender a me alimentar melhor hoje porque ainda não aconteceu nada, né? Até existe, mas não é tão grande. Agora com a criança, você tem ainda muito para onde virar o barco. Você tipo, as coisas vão dar errado aqui nesse caminho. Opa, pera lá. É possível total virar e prevenir. Então esse trabalho também me agrada por conta disso. Tipo, a minha marca de quando, sei lá, a criança vai ter seus 50 anos, eu provavelmente nem tô mais aqui quando ela tiver os 50 e de alguma maneira eu deixei uma marquinha lá, né? não, engraçado, porque nossa, eu fiz tanta festa numa escola. Eu tava com uma criança extremamente seletiva, assim, não comia absolutamente nada. Aí eu faço oficina culinária e a criança, no começo, primeiro ela se recusava a entrar na cozinha. Aí depois eu fui conquistando ela começou a entrar na cozinha e ela simplesmente se sentava de costas para mim. A mesa, as crianças todas participando e ela simplesmente e eu lá conduzindo, deixa. E aí depois ele começou a virar para frente. Aí depois ele começou a mexer com muito, assim, muita alteração, questão sensorial, e eu trabalhando aquilo com ele devagarzinho. Aí começou a mexer, começou a cheirar, começou a passar a mão. Aí, um mês pra cá, ele começou a esmigalhar, migalhinha, e aí eu consegui que uma migalhinha ele colocasse na boca. E agora, toda, assim, eu não preciso nem mais pedir, assim, e essa migalhinha? Aí foi ontem, a gente fez foi o que? Foi um biscoito. E aí ele não fez migalhinha. Ele pegou o biscoito e mordeu. Aí eu olhei assim, gente, mentira que eu consegui ver isso, sabe? Assim, foi a minha meta do ano inteiro, que eu comecei em fevereiro, a gente tá terminando outubro. Mas assim, essa criança tá comendo, sabe? Seja uma migalhinha ou seja mordendo. Ele comia arroz puro até 7 anos, não, tá com 5 anos de idade. Até 5 anos de idade ele comia arroz, sabe? E É um agora ele trabalho come pão de lindo, batata né? doce, ele come hambúrguer de feijão e comeu um biscoito adoçado com suco de maçã. É um trabalho muito lindo, porque você poder acompanhar, sabe, as crianças, esse processo Ai, Carol, de não tem preço que tipo, pague. é isso aí mesmo, não tem preço que pague. E a gente ainda paga para trabalhar com isso. É Isso verdade. ainda é muito melhor, sabe assim? É aquele lugar assim, eu poderia pagar para trabalhar aqui, mas eu ainda sou paga para poder trabalhar com crianças. E é gostoso, é divertido, é leve, é Nossa, pérola atrás de pérola. eu saí comemorando. Tipo assim, quando ele foi embora, eu, gente, eu não acredito, sabe? E É, assim, é. uma criança extremamente que eu falei, nossa, esse daí nem esse ano vai dar certo, sabe? Mas Uhum. Mas é, é, foi. é maravilhoso, gente. Eu realmente é um mundo que me conquista cada dia mais. E é engraçado, né? Porque conforme você for passando o tempo, o seu interesse pela profissão vai cansando, vai se desgastando. Gente, isso nunca aconteceu. Pelo contrário, os anos vão passando e eu vou vendo tudo se transformando, né? E eu vou ficando mais empolgada, querendo mais e mais e mais. Eu acho que a nossa Uhum. profissão tem um pouco disso, né? Você vê a vida de uma pessoa melhorando, Ainda mais com as crianças. ainda mais com Você, criança. você chega no seu consultório hoje, as crianças que você atende, você acompanha elas por mais tempo, assim? Você tem essa parte de acompanhamento mesmo com as crianças? Como que você faz isso? Sim, então, eu atendo o público gestante. O Uhum. materno eu atendo.
Então é muito, muitas vezes, a grande maioria das vezes eu acompanho toda a gestação, acompanho fase de introdução alimentar e vou junto. Olha que demais, né? Imagina, tava lá, você nem viu o bebê, tá lá na barriguinha da mãe, aí faz a introdução, depois pega aquela parte dos 2 anos, as orientações todas. Essa também, eu acho que um dos ganhos que a gente tem, que talvez nutricionistas de outras áreas não tenham, é esse. Você fica por muito mais tempo com uma família se você abre o seu leque dentro da nutrição materno-infantil. Né? Você consegue pegar desde lá, às vezes, de tentantes, e aí você vê o casal tentando engravidar, não engravida, aquela felicidade. Aí vem a gestação, introdução alimentar, essa criança com as demandas que ela vai ter depois. Não, Esses... tem criança que eu chego assim, gente, essa criança já conhece discói salteado. Tipo assim, sabe? Ela fica assim algum tempo, por exemplo, a introdução alimentar foi ok, a gente passa por todas as etapas de introdução alimentar, aí 1 ano, aí fica um pouquinho afastada, né? Aí começa a ter a fase de preferências alimentares. Mas chega umas horas, Camila, mas eu quero voltar para ter ideias do que lancheira, que não sei o quê. Aí eu, gente, mas a criança já conheço, não precisa nem de muita anamnese, não, porque eu já conheço, assim, de cós salteado, sabe? Sei o que a mãe comeu muito na gestação e que a gente consegue, assim, né? Hoje em dia tem estudos de memória, com formação do paladar ainda. Então, assim, eu gente, já conheço toda essa criança. Então é uma delícia. E você vem crescendo também, né? Você vai virando até parceira daquela família. Esse trabalho é um trabalho, de fato, muito, muito bonito, assim, muito... Eu falo para as meninas, tem um toquinho divino, sabe? E, Flor, eu queria, para a gente ir encerrando, que você me dissesse, assim, de tudo que o coaching levou para você, o que você acha que foi a grande mudança? Porque você falou de rede social, você falou do envolvimento, você falou desse resgate, né? De, nossa, trabalhar com as crianças leve, é divertido, é diferente. E eu queria saber, se você tivesse que escolher uma coisa, que coisa você escolheria? Eu acho que eu realmente me profissionalizei, assim, um profissionalismo de tudo. Para mim, no caso, né? Foi hoje em dia eu sou uma profissional, assim, não faço as coisas meio que eu tenho uma rede social, eu tenho uma divulgação, eu tenho uma logo que combina. Então, assim, eu consegui juntar tudo, todas as ideias que ficam perdidas, jogadas. Tem alguém, você veio para mim passo a passo. Você vai fazer isso, depois você vai fazer isso, depois você vai fazer isso. E aí você consegue ser uma profissional séria, assim, não séria, mas trabalhar com profissionalismo. Eu acho que demonstrar a seriedade do seu serviço. Exato, né? Exato. Porque eu tinha muitas ideias, muita coisa, e eu não conseguia colocar nada em prática. Até porque eu sou dessas, né? Tudo eu quero, então eu vou pegando um pouquinho de cada, eu ia na prática, e juntar tudo. Nunca consegui. Então, eu acho que a formação me fez isso. Eu consegui amarrar tudo, fazer coisas etapas por etapas, sem ansiedade, sem desespero. Coaching total, né? Foco, coaching total, você amarra tudo, foco, etapa por etapa. A gente faz com as famílias e faz na gente. Exatamente, Carol. Exatamente. Querida, muito obrigada, viu, pelo bate-papo de hoje. Fiquei feliz que deu certo de você vir. Estou muito feliz também em saber dos teus resultados, né? Que você tem crescido cada vez mais, que você está se sentindo, eu acho que principalmente isso, se sentindo leve no serviço que faz. Porque eu acho que a gente precisa sim trabalhar para pagar os boletos, mas se der para trabalhar com leveza, que maravilha! Eu falo que eu junto o útil ao agradável. Exatamente. Florzinha, ó, um beijão em você, muito obrigada. Para quem tá por aí, ixi, ela travou. Vamos ver se ela volta para eu dar o tchau direito para ela. Para quem tá por aí, tá me vendo? Tá me ouvindo? Agora eu tô. Ai. Não, eu tava mandando um beijão, agradecendo a sua disponibilidade de estar aqui, tá dividindo a sua história com a gente. E vou aproveitar para avisar todo mundo que, ó, amanhã encerram as inscrições. Camila falou que na turma dela ela foi uma que foi deixando para depois e tudo mais, mas se eu fosse você, eu não deixava porque já foram 65% das vagas. Então não deixe, não. Depois dá uma conversadinha comigo no direct e, Florzinha, que você floresça mais e mais e mais. Cada vez mais. Carol, eu que tenho que te agradecer, assim, por tudo.
inclusive por esse espaço de estar falando um pouquinho de mim, da minha formação, enfim. Ainda vamos nos encontrar aí em vários outros cursos. Sim, em algum momento a gente se esbarra novamente. A gente continua lá pelo grupo de alunas, né? Mas em novos cursos também no futuro. Tem ideias aqui nessa cabecinha. Tenho certeza disso, que eu não consigo, Você sabe, né? saber da onde vem tanta ideia, gente. A gente trabalha para isso, gente, para gerar ideia para vocês. Esse é o meu objetivo aqui. Trabalha bem, Carol. Eu fico feliz, fico muito feliz. Um beijo, boa noite, gente. Carol, boa noite. Tchau, tchau.